bem esse ali? Tá, eu vou falar dessa e aí a gente põe depois o outro. Eu vou por aquele que é Brasil 2012. Ah, tá bom. Tá? Sim. Pra gente só dar uma olhada, ter uma ideia desse. Assim. Começando? Sim. Então, segunda parte da nossa aula, vamos orar. Deus maravilhoso, é muito bom conhecer o teu mover, entender o teu agir, do qual nós também fazemos partes. Eu sei que não é só aqui, mas em todos os lugares há desafios, há controvérsias e há problemas, mas que nós sejamos aquelas pessoas bem fundamentadas na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus maravilhoso, derrama a tua graça sobre nós e nos faz, Senhor, ser abençoados pela tua mão maravilhosa e poderosa. Peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha no panorama geral, né, e as missões brasileiras. Então, vi aqui um pouquinho do Brasil e missões. Uma das coisas que a gente ouve muito falar aqui, né, é que o Brasil ele é um celeiro de missionários. De fato, o Brasil, como eu disse, ele já é talvez a terceira maior população evangélica do mundo. Né? A disputa aí fica entre Estados Unidos, China e Brasil. O Brasil é um país grande em termos de dimensões, né? É uma população evangélica grande, então a tendência é que o Brasil fosse mesmo um celeiro de missões. Mas não significa que é. Eu vou até usar aqui um comparativo, né? Não é por causa do pastor Simão, não. Mas, por exemplo, eu vejo a Coreia do Sul um país muito mais missionário que o Brasil em termos de proporção, né? Se você for pegar a população evangélica que o Brasil tem e a quantidade de missões que eles fazem, é pouco ainda, né? É muito pouco, devia ser muito mais. Quer ver aqui, eu estava ontem com o pessoal de uma das igrejas que a gente falou, que é o Avivamento Bíblico. Então eu estava com os líderes do Avivamento Bíblico. E 2 líderes do Avivamento Bíblico. E eles estavam dizendo o seguinte: o Avivamento Bíblico tem no Brasil 1.100 igrejas. Quantos missionários eles já enviaram nessas 1.100 igrejas? 25 missionários. Né? Eles mesmos têm vergonha de ter 1.100 igrejas e mandar. Eu falo assim, se cada igreja mandasse um, né? Vamos até falar assim, se cada 2 igrejas mandassem um, você já teria aí 550 missionários, né? Ou se cada 3 igrejas mandassem um, você teria aí quase 400 missionários. Mas eles têm 25. Né? Então você vê assim que, apesar de tudo, o Brasil ele é muito assim, pouco missionário. A igreja brasileira ela é pouco missionária, né? Em vários, não é que não faz, mas poderia fazer muito mais, né? E talvez assim, a visão missionária no Brasil, ela vai demorar, ela vai começar aqui no final dos anos 70, é que a igreja evangélica brasileira começa a assumir a responsabilidade missionária. Surgiram centenas de agências missionárias, milhares de missionários brasileiros foram enviados para diferentes países do mundo. E apesar da impetuosidade com a qual foram enviados, eles muitas vezes foram enviados sem o preparo, sem treinamento adequado, e só na misericórdia que Deus pôde, né, usar a vida deles e fazer alguma coisa, né? Então existe o problema de tardiamente a igreja começa a fazer missões, timidamente começa a fazer missões, e também o próprio preparo em si sempre foi muito deficiente, né? O preparo sempre foi muito deficiente. Vou aqui falar algumas histórias assim, práticas, né? Eu moro dentro do Vale da Bênção, que foi fundado por uma agência missionária, né? Que é a Missão Antioquia, que é a primeira agência missionária transcultural do Brasil. Né? E como eu tenho essa veia de história, então eu sempre gosto de saber o que aconteceu, né? E vocês sabem assim, nós vimos ali a fundação do seminário de Cianorte,
E ela nasce ali, com o pastor Jonathan, nasce ali a Missão Antioquia. E assim, eu acho bonita essas coisas, né? Porque eu era um menino de 17, 18 anos, e era assim, onde tinha conferência missionária, eu ia. Onde tinha conferência missionária, eu ia. E ficava lá ouvindo. Amava ouvir, né? E um dia tinha uma missionária, que eu nunca imaginei que um dia estaria ouvindo pessoalmente, conhecendo, mas ela é muito conhecida no Brasil, que é uma americana chamada Barbara Burns. E a Barbara Burns, ela ajudou na fundação desse seminário, lá em Cianorte. E nessa vez que eu fui lá, né, quando tinha 17, 18 anos, ela contou o seguinte, que quando eles fundaram o seminário, ela chegou para os diretores do seminário e disse assim, vamos ensinar missões para eles. E os diretores disseram assim, não, o Brasil, a igreja brasileira ainda não está preparada para fazer missões. Isso era a década de 70. Então você vê assim que a igreja brasileira já tinha um número considerável, já tinha uma história ali de, não era 100 anos ainda, 80 e poucos anos, mas ela podia já estar fazendo missões, mas não era a hora. E aí então eu lembro que ela falou assim para os diretores do seminário, se eu não posso ensinar missões, eu posso ensinar a história da igreja? Aí eles disseram assim, a história da igreja pode. Aí ela foi ensinar a história de missões, né? E isso começou a despertar, né, neles um desejo por missões, né? Aquele ensino da história de missões, por isso que eu falo, a história, ela é inspiradora, entre outras coisas, né? Mas ela é inspiradora. E eles começaram a se interessar por missões, né? Eu lembro até hoje, assim, depois eu fiz entrevista com ela, com a Bárbara, e ela conta assim, um dia que eles estavam numa aula e tinha um mapa mundi, né, um mapa do mundo, e um rapaz foi apresentar um trabalho. E quando ele foi apresentar o trabalho, ele disse assim, nós precisamos nos preparar para levar o evangelho em todos os países do mundo. E quando ele falou isso, ele começou a chorar. E quando ele começou a chorar, todo mundo começou a chorar, e daqui a pouco estava todo mundo de joelho, orando, chorando, né? E nesse mover, era a época da guerra em Angola, né, da guerra civil em Angola. E um rapaz lá falou assim, eu quero ir para Angola ajudar lá. Vocês oram por mim? Vocês me ajudam? Né? E eles começaram a ajudar ele para ir para Angola. E a partir dessa ajuda, eles começaram a falar, por que a gente não se envolve com missões? E eles começam a trabalhar com missões de uma maneira muito, ainda sem saber como fazer e tal. E aí, um tempo depois, vai nascer a Missão Antioquia, que foi a primeira missão transcultural do Brasil. Mas a gente vê assim que foi algo tardio e que talvez no Brasil houve momentos de muito interesse missionário e momentos de pouco interesse missionário. Alguns grupos têm essa visão, né, de fazer missões, alguns grupos não têm. Cada uma no seu jeito de fazer, mas algumas não têm. Inclusive, uma das críticas, às vezes, a esse sistema celular, né, é que ele não foca muito em missões. Ele foca muito a própria igreja, o próprio trabalho deles, na cidade, mas nunca levar o evangelho para outros países. Então, ela perde um pouco nisso, né? Palavra de pessoas envolvidas com o próprio movimento. Então, aqui no Brasil surgiu a Associação de Missões Transculturais do Brasil. Pode pôr o próximo aqui, né? Associação de Missões Transculturais do Brasil, que também quem fundou foi o pastor Jonathan, que é o fundador do Vale, né? Ele era uma pessoa, eu falo assim, ele está com uns 87 anos, mas ele é uma pessoa muito assim, abençoada mesmo, sabe? Uma pessoa assim, humilde, que você lida com ele, e ele tem uma graça de Deus, e ele começou essa associação justamente para que houvesse esse fomentar de missões, né? Essa associação, nós vamos ver aqui um catálogo dela, que ela coloca 77 organizações missionárias brasileiras, nós vamos dar uma olhadinha, tá? E a ideia da MTB é justamente pegar essas organizações que trabalham com missões para dar essas agências missionárias, para dar o impulso, né? Para que o Brasil, de fato, trabalhe com missões. Então, depois falar algumas coisas assim, sobre missões, mas só para a gente entender aqui uma coisa interessante, né?
se vocês, até assim, um filme bonito para vocês verem à noite, né? Um filme chamado Uma Chama na Escuridão, né? Tem no YouTube Uma Chama na Escuridão. É a história do William Carey, que ele é conhecido como pai das missões modernas. Vamos lembrar assim que as missões têm 500 anos, né? Aliás, a Reforma Protestante tem 500 anos e o movimento missionário protestante tem 200. Né? Começa com ele. Então ele escreve um livro chamado Inquirição. Nesse livro ele propõe a criação das sociedades missionárias. E isso, gente, mudou tudo. Por quê? Porque a sociedade missionária, ela era aquela instituição que se preocupava de motivar missões, treinar missionários, enviar missionários. Então digamos assim, que a sociedade missionária, ela é o órgão que tem uma responsabilidade, inspirar missões, chamar missionários, selecionar missionários, enviar missionários, cuidar de missionários. Então, as sociedades missionárias, elas ajudam a igreja nesse processo. Aí nós vamos ver aqui umas listas, assim, só vou falar de algumas delas, para a gente entender que algumas dessas sociedades missionárias ou agências missionárias, às vezes elas estão dentro da própria igreja e às vezes elas estão fora da igreja. Elas são um ministério para-eclesiástico para ajudar a igreja. Seja dentro ou seja fora, eles têm o papel de estimular a igreja, estimular missões. Você sabe que aqui no Brasil é comum, assim, algumas igrejas, a igreja local, ela cria um departamento de missões. Não sei se alguém já... aqui no Brasil sempre foi muito comum. Então, esse departamento de missões em uma igreja local tem o trabalho de fomentar. Mas nem sempre funciona dessa forma. Às vezes o pessoal não sabe nem como fazer direito as coisas, né? Às vezes não tem experiência, mas de qualquer maneira está sendo falado ali sobre missões, né? Põe o próximo aqui. A MTB surgiu há cerca de 40 anos em meio da iniciativa de líderes de algumas organizações. Em 2017, a entidade foi homenageada durante o Congresso Brasileiro de Missões pelos seus 35 anos de existência. Aqui é uma outra instituição que a MTB faz que é muito boa, que é o Congresso Brasileiro de Missões. Então, um congresso que todo ano tem no Brasil e que o foco é estimular missões. Naquela ocasião, o Bertil Ekstrom, ele é ligado aqui, inclusive a nós, no Vale, um dos pioneiros da MTB, disse que um dos maiores desafios da associação é ajudar no envolvimento das igrejas evangélicas brasileiras na tarefa missionária de alcançar os grupos ainda não ou pouco evangelizados do Brasil e do exterior. Então, o propósito da MTB é justamente fomentar nas igrejas brasileiras esse estímulo. Vai funcionar a MTB, até assim prevendo uma pergunta do pastor Simão, né? Da mesma forma que funcionam outras organizações no Brasil. Nem todas as igrejas vão se envolver com a MTB ou ouvi-la ou receber alguma orientação dela. Mas muitas igrejas são isoladas nelas mesmas. Mas ela também vai abranger vários grupos e isso vai funcionar, né? Então, a tendência, principalmente das grandes igrejas, tem sido promover o seu próprio ministério e estabelecer o seu próprio reino localmente e globalmente. Então, às vezes, a tendência de algumas igrejas, ele não quer se envolver com missões de uma maneira geral, né? Até aqui, assim, às vezes algumas igrejas que fazem missões, para elas missões é ir abrir igrejas delas, não tem problema, é uma maneira, eles vão plantar igreja, né? Então muitos trabalhos missionários eles vão isso, plantar igrejas daquela denominação. Então, por exemplo, uma igreja que tem um trabalho missionário forte no Brasil, que é a Igreja Quadrangular, que nós já vimos. Eles plantam igrejas, então eles vão para outros países, daí eles plantam igreja. A Brasil para Cristo tem a própria agência missionária deles, eles vão e plantam igrejas.
Mas algumas agências missionárias, eles já não são de nenhuma igreja em particular. Então, qualquer igreja pode, de repente, qualquer pessoa de qualquer igreja se une a eles e são enviados para outros lugares para fazer coisas diferentes. Às vezes obras sociais, às vezes abrir algum trabalho social, às vezes já ajudar alguma igreja em algum país existente e daí por diante. Então, o trabalho missionário, ele tem vários focos e vertentes, né? A MTB, a ideia dela é ser uma voz profética em relação a essa tendência e desafiar as lideranças da igreja a um retorno ao conceito de missões, ou seja, não é só eu, mas digamos que no meio desse trabalho missionário também ter uma unidade, né? Entender que a gente, por maior que seja um grupo de igrejas, nós fazemos parte de algo muito maior, que transcende a nossa organização, que vai além, né? E a gente sempre tem que se ver assim, a gente é uma pequena parte de uma obra imensa que Deus está fazendo, né? Mas glória a Deus porque nós fazemos parte disso. Glória a Deus que nós... Importante, às vezes, é eu saber qual é a minha parte nisso tudo. O que Deus quer na minha vida, nesse projeto dele, né? Então, só aqui... Um pouquinho aqui, só um tantinho. Aqui começam as listas, tá? Eu vou só assim, algumas, você vê que algumas eu destaquei, que eu quero só fazer um pequeno comentário aqui para a gente pensar. A agência missionária wesleyana, ela é de origem metodista, nasce daquele avivamento da década de 60 e 70. Eu tive a oportunidade de estar com o líder deles lá no Rio de Janeiro, e eles são muito, eles mesmos, eles são muito evangelísticos, eles fazem muito trabalho missionário e forte, né? O Betel brasileiro, que eu mencionei para vocês, inclusive contei daquele avivamento de 60 e 70, e essa associação Missão Esperança, que a líder deles, a presidente deles, ela é da Indonésia, radicada no Brasil, inclusive ela dá muitas palestras para nós. Eles trabalham muito com, quando tem alguma catástrofe, eles vão para ajudar, para às vezes possibilitar a abertura ali do evangelho, né? Então eles fazem um trabalho muito forte ali. No Brasil tem a APEC, que é um trabalho muito forte em evangelização de crianças, né? O foco deles é crianças. Nós tínhamos aqui na Missão Antioquia uma família, história assim muito bonita. Eles foram missionários na África durante muito tempo, em Burkina Faso. Depois eles foram para o Mali, mas aí o Mali teve problemas políticos e eles tiveram que voltar. E agora eles estão na França, através da APEC, né? E lá, vou falar assim, se você quer um lugar fácil para fazer missões, é a África. Você quer um lugar difícil, é França, tá? Você quer ser missionário em Paris, não é fácil não, tá? É muito complicado. E é difícil lá, não tem muita abertura não. E eu pus ali a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, por quê? Para a gente entender que as grandes denominações, elas criam a sua própria agência, né? Elas criam um órgão dentro delas que se responsabiliza por missões. Então você tem no Brasil as grandes denominações, eles têm ali um órgão que vai se preocupar com isso, né? Fomentar missões. Eu pus Asas de Socorro, porque faz parte do que a gente chama de especialização de missões. Eles têm esse nome porque eles usam aviões para ir em lugares distantes, né, e levar o evangelho até lá. É muito comum na região amazônica, não só a Amazônia brasileira, mas outras Amazônias também de outros lugares, eles trabalham lá, né? E Avante, porque eu conheci um dos últimos presidentes da Avante, né? E ele era um homem assim muito apaixonado por missões. Eu comecei a amar missões lá. Ele fazia todo ano uma conferência missionária e ele era assim, sabe aquela pessoa, missões. E aí assim, eu lembro que ele tinha barba, né? E assim, uma característica da Assembleia de Deus no Brasil é que não pode ter barba, né? E convidaram ele para falar de missões na Assembleia de Deus. E ele pegou, só que falaram para ele, só que você vai ter que tirar a barba.
E ele pegou e... Hoje eles não falariam isso, né? Mas na época era assim a assembleia. E eu lembro que ele falou assim, tira a barba, eu corto até meu braço se deixar eu falar de missões. Mas ele gostava tanto de missões, gente, que anos depois, já eu no Vale, eu visitei a igreja dele, e aí eu perguntei, era outro pastor que estava lá, né? E eu falei assim, cadê aquele pastor Josué, falava tanto de missões? Aí eles falaram assim, a gente tirou ele daqui. Eu falei, por quê? Ele queria vender a igreja para dar dinheiro para missões. Então ele era assim, bem, né, apaixonado, e eu lembrei da Missão Avante. Aí você tem o CAD, que também tem alguma ligação aqui, porque eles trabalham principalmente com trabalhos sociais. Você tem o CIB, que é a Convenção das Igrejas Batistas Independentes. As batistas independentes, aquelas batistas de origem sueca, e que normalmente também são muito missionários, tanto que eles já são, eles vieram para cá como missionários, né? Eles vêm para o Rio Grande do Sul como missionários. Então eles são sempre um povo assim, muito envolvido com missões. Eu dou aula num seminário deles em São Paulo, e eu sou muito, né, ligado em tudo que quero ver os movimentos, e aí você vê que eles estão sempre com uma campanha voltada para missões, estão sempre com um projeto relacionado a missões. Então eles são muito missionários aqui no Brasil, né? Pode aí ver algumas. Eu destaquei aí, gente, essa Faculdade Teológica Sul-Americana é uma faculdade com muita tendência liberal, de uma teologia não boa. Eu pus aí para fazer crítica, tá? Estou só falando de algumas, tá? Grupo Povos e Línguas é um grupo de Minas Gerais que são muito fomentadores de missões. Então, eles fazem muitas conferências missionárias, trazem muitos missionários para palestrar. Eles são muito fortes em mídias também. Inclusive, eles tinham uma revista, eu cheguei a escrever para a revista deles, para o site deles, escrever sobre missões, né? Então, eles são assim, um grupo bem forte nesse aspecto, que tem crescido bastante, estimulando missões no Brasil. Pode pôr o próximo aí, comentando algumas só. A JMM, Junta de Missões Mundiais, ela é o órgão da Igreja Batista relacionado a missões. Então, eles têm assim, muito recursos e normalmente assim, uma visão missionária muito forte, tá? Só que eu tô dando esses destaques para mostrar assim, que algumas missões eles são dentro das próprias igrejas e algumas sociedades missionárias fora, né? O MEAP eu também destaquei porque eu conheci o fundador do MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, quando ele era um menino, né? Quando ele tinha 18 anos, quando ele começou nessa igreja que tinha conferência missionária. Hoje ele é um dos professores aqui. Hoje o MEAP está no Brasil inteiro. Qual era a visão que Deus deu para ele? Que muitas vezes tinha ilhas, lugares remotos, que era difícil acesso para tudo, inclusive para o evangelho. Então ele começa a fazer o trabalho para levar a igreja e plantar igrejas nessas áreas. Hoje ele está no Brasil inteiro, porque isso tem no Brasil inteiro. Vocês têm aqui uns lá da região de Manaus, sabe que lá, a estrada de lá é o rio, né? Então, as pessoas vão muito no rio, porque tem os ribeirinhos, lugares distantes, eles trabalham muito lá. Então, assim, uma pessoa assim, muito, muito capacitada, faz um trabalho assim, muito, muito, muito bom, né? Pode pôr o próximo. Eu pus aqui essa missão evangélica Kaiowá como exemplo, porque você tem hoje muitas missões que trabalham com os indígenas, né? Começou a se multiplicar, missões que trabalham com os indígenas. O Brasil tem pelo menos 120 povos indígenas diferentes. O cálculo da população indígena no Brasil, ele varia entre 360 mil, que eu já vi, até 900 mil, né? Assim, é difícil às vezes calcular. Mas existe hoje até tribos indígenas no Brasil que são completamente isoladas, a maioria na região do Amazonas. Então tem grupos
tem grupos humanos lá que nunca ouviram falar do Evangelho, porque não tiveram contato com outros grupos. Né? Algo que foi recente, assim, na visão missionária do mundial, isso aqui é muito bom a gente ter essa distinção, né? Jesus disse assim, ide fazer discípulos de todas as nações. Nós temos um problema, porque aqui é uma tradução, né? Quando a gente fala nação, na nossa mente a gente pensa em países. Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguai, Peru, Holanda, né? Mas quando Jesus falou isso, não existia esse negócio de Estado-nação. O que existia eram povos. Então Jesus não falou de fazer discípulos de todos os países. Ele falou, façam discípulos de todas as etnias. Isso significa que cada etnia da terra tem que ser alcançada com o Evangelho, né? Então, justamente as missões indígenas é pensar nesses povos e levar o Evangelho até lá. No Brasil nós temos algumas dificuldades. Existe um órgão aqui, responsável pelos indígenas, que é a FUNAI. A FUNAI, ela, como vários órgãos, ela acabou sendo, digamos assim, ocupada por pessoas com uma mentalidade bem anticristã, né? Uma mentalidade bem contrária ao Evangelho. Então, a FUNAI proibiu em muitos lugares a entrada de missionários evangélicos. Claro que existem muitas pessoas que entraram até às vezes com más intenções nesses lugares, tá? Mas você tem os maus e os bons, mas eles não faz diferença, você não pode entrar lá. Então, durante um tempo foi muito difícil. Então, cada vez mais vai se desenvolvendo estratégias para evangelizar esses grupos indígenas. A estratégia mais forte hoje que tem, existe hoje o COMPLAI, que é justamente uma organização de líderes indígenas evangélicos. Então, os indígenas podem evangelizar os indígenas, né? Então, eles mesmos fazem a evangelização deles. Outra estratégia que tem, eu conheci no Rio de Janeiro, numa conferência missionária lá, acho que 2017, 2016, uma missão chamada Missão Ticuna. Então, a Missão Ticuna, ele trabalha com uma etnia específica, que são os ticunas. Então, o que eles fazem? Já que não tem liberdade para ir lá, eles trazem o ticuna para a cidade, para o Rio, inclusive, a base deles. Eles treinam o ticuna na palavra, né? E às vezes treinam ele em outras coisas e mandam ele de volta lá para a tribo. Dessa forma, a evangelização lá vai acontecendo. Então, são maneiras de se trabalhar. A Missão Antioquia aqui, ela sempre quis que o propósito dela fosse outros países, inclusive lugares mais carentes, né, de missionários e de igrejas. Mas acabou que às vezes vieram pessoas que ele dizia, eu quero aprender, eu quero estar ligado à missão, mas eu quero ir para os indígenas. Então há indígenas lá. Tem um que foi aluno meu e ele acho que está em Roraima. Roraima é Rondônia, ou Rondônia. Acho que é Rondônia. E o trabalho dele, ele é professor de teologia, então ele dá aula para os índios, né? Ele dá aula de várias matérias para os índios, eles e outros. Então, ou seja, treinam a própria liderança entre eles, né? A MISPA, deixa eu só citar ali os de baixo. A MISPA, que é a Missão Priscila e Áquila, é ligado à Igreja Presbiteriana Renovada, também já tive muito com eles. E Missão Antioquia, aliás, gente, assim, o Vale tem as suas coisas, tem umas coisas que eu até gosto, né? Eu sou o presidente da Missão Antioquia hoje, né, no Vale. Mas lá no Vale é assim, né? Porque você tem que ter a diretoria oficial, eu faço parte, mas eu não sou executivo, outra pessoa lá, né? Depois tem que mudar a diretoria, vai ser outro, mas hoje eu sou o presidente, né? Mas eu nunca me envolvi direto, minha esposa trabalhou lá 5 anos, mas indiretamente eu escrevo para eles, eu ajudo nas missões, já visitei missionário em campo e tudo mais, então sempre estou lá no meio, estou ajudando. Então, tinha que falar da Missão Antioquia, não deixar de falar. Mas vamos lá. Missão Horizontes também é muito parecida com Missão Antioquia, fica em Minas, né? Não Belo Horizonte.
também é um nome muito forte, Missões do Brasil. A Missão Juvep, que ela trabalha principalmente com o sertão nordestino. Tá? Aqui aproveitando, vou aqui pegar o gancho. Hoje o sertão talvez seja o lugar menos evangelizado do Brasil, seja o sertão nordestino. Inclusive, o pastor Jonathan fundou o Movimento Nacional para Evangelização do Sertão Nordestino, né? Justamente porque ele viu essa carência. Para vocês terem, assim, até já falei da comparação, enquanto o percentual normal no Brasil era 21%, lá era 3% de evangélicos. A população do sertão nordestino provavelmente é em torno de uns 36 a 40 milhões, igual a população da Espanha. E eu lembro assim que o pastor ele queria fazer uma revista, né, para o congresso que ele realizou lá e pediu minha ajuda. Acabei fazendo a revista por outros caminhos, mas eu tinha um amigo que tinha uma revista de missões no Brasil chamada Povos. E aí eu falei para ele, vamos fazer uma só do sertão. E ele falou, ótimo, me ajuda aí. Eu ajudei ele e a gente fez assim, a janela 1040 do Brasil. Porque se tem a janela 1040, né, do mundo, né? O sertão era a janela 1040 do Brasil. Então nós fizemos assim, uma revista, não sei se eu ainda tenho, né, mas deve ter alguma, se não tiver, tem, que é muito interessante, focando essa questão. E isso já faz uns 10 anos que ele começou, e houve realmente um mover de muitas igrejas indo para o sertão nordestino, porque ainda é um lugar muito carente de tudo, mas de igrejas também. O litoral não, gente. Quem mora em Salvador é uma beleza, né? Outros lugares assim são muito mais, né? Tem bastante igreja, né? Mas o sertão nem sempre é tão próspero. Essa missão Kairos também é uma missão que marcou muito o Brasil. Recentemente tivemos a morte do fundador, mas ela continua. E no Brasil temos também representantes da missão Portas Abertas, que trabalha com igreja perseguida. E é muito forte também aqui no Brasil. Temos a Mocidade para Cristo do Brasil, que é um movimento assim, muito bonito, muito forte. Eles trabalham em escolas, né? E temos a Operação Mobilização, que tem aquele navio, que chama navio Logos, né? Que ele viaja o mundo, levando literatura, evangelizando, né? Tem dois alunos meus, que hoje inclusive trabalham com eles, que tem uma base aqui em São Paulo, São José dos Campos, né? Vamos lá, estamos aproximando já do final aí. Nós temos a Perspectiva Brasil, pode pôr o próximo aí. Perspectivas Brasil, gente, é um trabalho muito forte de também fomentação de missões. Eles têm um curso e eles dão nas igrejas e faz um estímulo muito bom com missões. Eu uso muito o material deles, que é realmente muito bom, assim, falando de missões eu uso. A Pioneers, né? Que também pioneiros, que também é muito expressiva e tem uma parceria aqui com o Vale. Rádio Transmundial, porque essa é outra forma de fazer missões com rádio, né? Então a Rádio Transmundial no Brasil também é muito forte, mas é uma maneira de alcançar o mundo. E a CEPAL também é famosa no Brasil. CEPAL chama-se Servindo Pastores na América Latina. Não, Servindo Pastores e Líderes. Então a CEPAL é uma organização assim, muito voltada mesmo para servir pastores e líderes. Ela faz conferências e desenvolve uma série de trabalhos. Inclusive, muitos dos dados estatísticos que normalmente eu apresento, assim, alguns que a gente vai ver, é tudo organização da CEPAL. Eles fazem essa organização. Pode pôr o último aí, acho que é o último. Destaquei a Visão Mundial, que a Visão Mundial ela é principalmente trabalhos sociais, né? Como o próprio nome diz, não é algo específico do Brasil, está no mundo inteiro, mas ela trabalha muito no Brasil, mesmo de maneira discreta, mas ela trabalha. E você tem a Missão Amém, que o nome dela é o WEC Internacional, que é um trabalho desenvolvido a partir de um missionário do século XIX chamado Charles Stutz, que tem uma história muito bonita. Ele tem um livro que chama O Homem que Obedecia, conta a história dele. Essa é uma história muito
estimulante para missões, e que ele serviu como missionário na China, na Índia e na África, mas ele nunca assim organizou nada. Mas quando ele morre, ele, em cima do trabalho dele, a partir do trabalho dele, eles criam o EC Internacional, que também tem base aqui no Brasil, né? E amém, né? E nós vamos agora colocar um outro, só vou fazer alguns comentários, tá? Não vou demorar muito, que são dados estatísticos. Tá aí o Brasil 2012, isso aí mesmo, tá? Nós vamos falar só aqui, pegar só alguns dos slides e olhar. Em 2010 foi feito um censo brasileiro. Nesse censo também incluiu a questão religiosa no Brasil, tá? E pegaram aí uma perspectiva entre 2000 e 2010, tinham já feito em 2000, fizeram em 2010. O desejo era fazer em 2020 e a pandemia deixou meio complicado, né? Você fazer um censo, mas você tira algumas ideias. Então, ali é uma projeção da população de que em 2012, que eles fazem as projeções, né? Você tem os números e faz a projeção. Que em 2012 você teria uma população de 195 milhões no Brasil, né? Já deve ter chegado em 200 milhões e passado, quase certo que já passou, tá? Uma população evangélica de 46 milhões, ok? E aqui um percentual de evangélicos de 23,8 milhões, ou seja, quase 25% da população, isso para 2012. Então, provavelmente hoje, como eu já falei aqui numa aula, a projeção hoje é que em 2032 o Brasil tenha 1/3 da sua população como evangélicos e supere o número de católicos. Essas coisas, assim, esses levantamentos que eles fazem, desperta todos os setores da sociedade, inclusive o comercial, porque ele precisa pensar como é o público dele. Mas, por exemplo, um setor católico, ele também vai, estamos perdendo gente para os evangélicos. Você sabe que no Brasil você vai ver missas que parecem cultos evangélicos. Aliás, às vezes no Brasil tem missa mais avivada do que cultos evangélicos, às vezes, né? Entende? Ela sabe porque eles começaram a imitar, né? Eles viram que, é óbvio, eu fui católico, tá? Eu fui até a adolescência, eu fui católico, inclusive não cheguei a me crismar, mas fiz primeira comunhão, tudo, ia na missa toda semana, né? Então eu falo, a missa dava sono na gente, né? Mas aquele era um negócio assim. E eu não, os evangélicos cantam, né? Todo mundo participa, é uma coisa mais viva assim, né? Todo mundo ora, tem mais espontaneidade. Então acabaram perdendo e eles quando veem isso, eles ficam atentos para isso. A taxa de crescimento dos evangélicos, o TCA chama-se taxa de crescimento anual, de 2000 a 2010 foi uma taxa de crescimento de 4,9%, ou seja, quase 5% ao ano os evangélicos cresceram de 2000 a 2010. Depois nós vamos ver um comparativo aqui para a gente entender assim, a importância disso, para que a gente já vai vendo. Põe o próximo aí. Isso aqui, gente, é um dado também muito importante. Quando você relaciona o crescimento da população evangélica com o crescimento da população do país. Porque, olha, fiquem atentos em uma coisa. Para a igreja dizer assim que ela está crescendo, a taxa de crescimento da igreja tem que ser maior do que a taxa de crescimento da população do país. Isso em termos percentuais. Então, vamos falar assim, você tem 100 pessoas e dessas pessoas, 20 são crentes, um exemplo. Aí essa população de 100, ela dobra de 100 para 200. Mas a população de crentes, ela vai de 20 para 30. O que significa? Que a igreja cresceu menos do que a população. Aí vamos imaginar que esses 200 da população virem 400. E a igreja de 30 vai para 40. Ela não está crescendo como deveria. A igreja só está crescendo verdadeiramente se a taxa dela de evangélicos for maior do que o da população. Esse é um fenômeno no Brasil, né? Não é em todo lugar no Brasil. Mas onde a igreja está crescendo, é isso que acontece. Então você vê aqui, ó, o verdinho ali
a taxa de crescimento da população. Então, olha só que interessante. De 1980 a 1991, a população cresceu 1,93%. Os evangélicos cresceram 5,18%. Então, aqui dá o quê? Quase mais de 3 vezes o crescimento da população. Isso é muito positivo. De 91 a 2000, 1,3%, e a população evangélica cresceu 7,43%. Então, aqui, ela cresceu aqui quase 4 vezes mais do que a população. Tudo isso são coisas muito boas e coisas muito positivas. E aqui o crescimento já foi de 4,9%, né? 4,9%, de 2000 a 2010, enquanto que a população cresceu 1,2%, ou seja, ainda cresceu 4 vezes mais do que a população. Então, quando isso acontece, é porque, de fato, a igreja ali, ela tá crescendo. Ó, aí observem assim, eu tenho algumas coisas que eu amo, e uma das coisas que eu amo é gráfico. Eu gosto de gráfico, de mapa, né? Gosto de ver assim. Às vezes tem que saber ler, né? Mas você olha aí, o que você está observando ali? Que o crescimento da população está diminuindo. O brasileiro está tendo menos filhos, né? O Brasil está tendo menos filhos. Eu sei porque minha mãe teve 10. Eu já tive só 2. Então, e para minha filha vai ter 1. Então, às vezes tem a tendência a ter menos. Isso nem sempre é bom, tá? Isso nem sempre é bom. Mas você vê que o crescimento evangélico foi grande. Agora, outra coisa que você observa, que na década de 80 para 90, cresceu 5,18. De 90 para 2000, 7,43. Mas que agora teve uma queda, cresceu menos na última década. Não, de 2000 a 2010. Não sabemos como foi de 2010 a 2020. Então, ainda, né, vamos ter que observar. Põe aí o próximo. Eu acho que aqui é só faz o comentário das tendências, né? Mas eles escrevem ali embaixo. Não, pode voltar aqui, né? Eles escrevem ali, ó. TCA, que é a taxa de crescimento anual. Ele põe, cai entre 2000 e 2010. Então, assim, essas informações, gente, é coisa assim, para às vezes motivo de oração. Né? Por que diminuiu? Por que não está crescendo tanto? O que precisa acontecer? O que houve? Então, às vezes, a gente entender o que está acontecendo, colocar diante do Senhor, orar, né? Põe o próximo. Eu vou dar umas caminhadas, que acho que eu vou quase lá para o final. Ó, aqui é uma coisa que você nota. Então, você está vendo ali que desde 1980 você tem um crescimento, né? E que, baseado no crescimento, e aqui é onde a gente observa, pega a linha azul ali, a linha azul é o que aconteceu. Quando chegar ali no azul, ele se divide no amarelo e no vermelho. O amarelo, o que era? A projeção, quanto é que vai crescer? Pelo que já tinha crescido, quanto é que vai crescer? Só que o vermelho é o que de fato cresceu. Então, não cresceu tanto quanto eles esperavam. Tá? Pelo que já vinha vindo, se esperava mais. Então, alguma coisa começa a acontecer que o crescimento já se torna menor. Pode pôr o próximo aí. Ó, quem foram os que cresceram mais? Aí você tem ali os evangélicos de missão, que são os históricos, batistas, presbiterianos, metodistas, aquelas que nós vimos, né? Cresceram 1%, a taxa de crescimento deles, pentecostais 3,7%, e outros tipos, né, que aí entram os neopentecostais e outros mais, cresceram 18,9%, então acabou crescendo, se multiplicando bem mais. Lembrando que esses outros grupos que nós vimos, eles inovaram, né? Você sabe, assim que os grupos, o mundo muda, né? Alguns grupos, eles são mais conservadores, então eles guardam certas tendências, não querem mudar. Outros já não, eles já introduzem mudanças de jeitos de ser. Por exemplo, hoje toda igreja já tem a parte de mídia, gosta de divulgar, tudo isso é positivo, né? Porque você vive numa população. Aqueles que não usam a mídia, às vezes vão crescer menos. Então, assim é o que vai acontecendo. Mas pode pôr aí que eu acho que eu já quero ir lá para o final, vamos ver. Aqui algumas, só para a gente saber as principais igrejas, né, históricas, luterana, presbiteriana, metodista, batista, congregacional, adventista e outras. E pentecostal, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Brasil para Cristo, Quadrangular, Reino de Deus, Casa da Bênção, Deus é Amor, Maranata, Nova Vida,
evangélicas renovadas, mas não determinadas, comunidades evangélicas e outras, né? Então aqui a gente, só para ter a lista aqui que a gente falou desses grupos, vários desses grupos. Põe o próximo aí. Pode passar. Vamos passar aqui. Isso aqui é uma outra... Põe o próximo, que eu acho que o próximo é em ordem decrescente. Isto, tá? Aqui só para a gente ter ali, vou pegar aquele lá do canto, o crescimento percentual de várias denominações no Brasil. Então, vocês estão vendo ali, a Igreja Assembleia de Deus cresceu 3,9%. Em segundo lugar, a Quadrangular, 3,2%. Igreja Adventista, 2,6%. Maranata, 2,5%. Batista, 1,6%. Vai indo. Brasil para Cristo, 1,1%. Deus é Amor, 0,9%. E vai caindo. A Metodista não cresceu. E dali para baixo, você tem diminuição. Nova Vida diminuiu. Casa da Bênção diminuiu. Luterana, Presbiteriana, Congregação Cristã no Brasil, Universal do Reino de Deus e a Congregacional tiveram uma diminuição. Então, assim, para as denominações, isso é para elas estarem acompanhando, né? Mas, para a gente terminar, põe já no último, que eu quero só mostrar um levantamento, isso. Um levantamento que foi feito no Brasil, inclusive como eu trabalho muito com grupos religiosos, inclusive com o evangelismo desses grupos, essa sempre foi uma ferramenta muito boa para mim, né? No Brasil, o grupo religioso que mais cresceu foi a Igreja Católica Ortodoxa, tá? Essa Igreja Católica Ortodoxa não é muito, ela é muito pequena no Brasil. Ela tem, em 2000 ela tinha 38 mil membros, hoje ela tem 131 mil. Às vezes as pessoas pensam que a Igreja Católica é uma só, mas existem vários ramos, tá? Só para vocês saberem. Não são os mais famosos, muitos não são conhecidos, como essa aí. Mas ela é uma igreja católica muito, como eu posso dizer assim, muito comprometida. No Brasil, nós temos muitos católicos nominais, como eu disse, pessoa católica só de nome. Mas esses católicos, eles são católicos praticantes mesmo, e militantes mesmo. Inclusive, eu tive um amigo, eu tinha amigo tudo quanto é gente, tinha um amigo da Igreja Católica Ortodoxa que tentou me converter, né? Várias vezes. Não conseguiu, mas ele tentou, né? E ele é um rapaz inteligentíssimo. Ele depois, inclusive, se tornou professor universitário. Ele era um professor, um rapaz inteligentíssimo. Eu tenho muita saudade dele, de conversar, da gente conversar. Eu tenho uma prima que ela é católica, dessas católicas renovadas, que você conversa, você pensa que ela é crente, ela fala verdade, Eu não entrei muito nesse grupo, depois se a gente tiver chance de falar, a gente vai falar do grupo, né? Aí o espiritualista aqui, gente, é o pessoal muitas vezes envolvido com nova era, com uma série de coisas assim que já foge do padrão, mas cresceram bastante também. Os hindus, gente, cresceram no Brasil, alguns ramos do hinduísmo, em alguns lugares, tá? Principalmente no centro-oeste. Espíritas, os espíritas no Brasil são um grupo muito grande, vocês estão vendo ali, ó. Nessa ocasião, eles tinham, em 2010, 3.848.000. É mais do que a população do Uruguai, tá? Só para você saber. É muito espírita. E eles cresceram mais do que os evangélicos no Brasil. Aqui no Brasil, gente, eles são muito fortes, principalmente por causa de um homem chamado Chico Xavier. O Chico Xavier foi um médium da região de Uberlândia, Uberaba, que a gente chama o Triângulo Mineiro, e que ele assim, escrevia muitos livros, fazia muitas curas ali espirituais. Então, e a gente do mundo inteiro lá visitá-lo. Ele tem filme dele, né? Então, assim, eu estive em Franca. Franca é uma cidade vizinha a Minas, e lá quase foi eleita a capital espírita do Brasil. Vou dizer assim, lá tinha um complexo, aqui o complexo aqui é grande. O complexo deles era, acho que umas 5 vezes maior que esse aqui. Fora os centros que tinham lá, né, para os eventos, tinha editora, tinha uma faculdade lá dentro, trabalho social, coisa assim enorme. Então, no Brasil é muito forte. Então, você vê que os evangélicos ficaram abaixo dos espíritos. Os evangélicos cresceram 4,9%. Islâmicos cresceram 2,6%.
Às vezes a gente não nota porque se o grupo é pequeno, o crescimento dele não aparece tanto, né? Então, assim, um crescimento de 4,9 de evangélicos é muito. De católico ortodoxo, mesmo que tenha crescido 13%, você nem nota, né? Aí tem as tradições esotéricas, que é todo esse ocultismo que nós temos por aí, também cresceu muito, 2,4%. Aí vai, Testemunho de Jeová cresceram, o judaísmo cresceu, outras religiões orientais, os 100 religiões cresceram também, o budismo cresceu, os mormons cresceram, Umbanda, Candomblé, Igreja Católica Apostólica Brasileira, cresceu, existe Igreja Católica Apostólica Brasileira, tá? A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela é uma igreja católica, igual a qualquer outra, só que ela não é ligada a Roma, não é o Papa que manda nela. E assim, eles têm, né, as diferenças. Eu fui dar uma palestra lá em Juazeiro do Norte, e tinha um padre lá no meu seminário, e eu estranhei, né? Falaram, o padre tal tá aí. Ele conversando comigo, aí ele fala assim, não, porque minha filha, eu falei, nossa, o padre tem filha. Aí depois alguém falou que ele era da Igreja Católica Brasileira, né? A igreja, ela não é romana, ela é brasileira. A Igreja Católica, gente, diminuiu, 0,1. É uma diminuição pequena, mas essa diminuição pequena deles aí já é quase 1 milhão de pessoas. Né? Então é bastante. E aí você tem as pessoas que também não declaram. Então eu queria só encerrar para a gente ir tendo esse quadro aqui. Bom, vou encerrar. Agradecer vocês, né? Muito obrigado aí. Para mim é sempre um prazer, uma alegria. Assim, esse conhecimento histórico são coisas que ajudam a nos nortear onde nós estamos, o que nós temos que fazer, às vezes o que nós temos que orar, né? A nos localizar em toda a nossa situação. Então, uma série de conhecimentos vão ser acrescentados que vão orientar aí a nossa vida, né? Então, vamos orar, e o meu desejo é que muitas dessas coisas tragam bênção, direção, né, compreensão no coração de vocês. Pai querido e amado, obrigado. Obrigado pelos teus filhos que têm desejo, que têm vontade de aprender, de entender. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, sobre eles a tua bênção. Que o Senhor venha usar cada um deles. Apesar de ter muitos lugares no Brasil, a igreja é grande, mas a gente sabe, Senhor, que a seara é ainda maior e que há necessidade em muitos lugares ainda, em muitos lugares desse Brasil, em muitas cidades, Senhor, onde há uma necessidade de igrejas. Opera, Senhor. Levanta os teus filhos para ser um instrumento nessa nação, para ser bênção nessa nação. Que o Brasil seja muito, mas muito abençoado pelo trabalho deles. E que eles façam a diferença para a glória e honra do teu nome. Amém. 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 Terminamos nossa jornada. Temos perguntas para essa última hora? Yo tenía una pregunta. Diga. ¿Cómo hacían entonces para capacitar a los indígenas para que ellos pudieran predicar a su comunidad? Como é que é? Como faziam para dar capacitação aos indígenas, ou seja, esses líderes? As missões entre os indígenas já começaram há algum tempo e não tinha essa proibição toda. Havia muita liberdade, né? Aprendia a língua dele, às vezes traduzia a Bíblia, né? Faz trabalho de tradução e planta igrejas entre eles, né? Assim, compartilhando uma história muito bonita, uma das histórias bonitas que tem aqui, havia um casal que eles ficaram 23 anos entre os Terenas, lá em Mato Grosso do Sul. Agora, só para animar vocês, ele começou a fazer missões com 60 anos de idade, né? E a mulher com 55. Para você ter ideia, daqui até lá, são 12 a 14 horas dirigindo. Ele ia 12 horas dirigindo, 12 horas... vou até dar outros detalhes. E eles plantaram igrejas, muitas igrejas entre os Terenas. E sempre tiveram muita liberdade, né? Trabalharam lá 20 e tantos anos, sempre tiveram muita liberdade. Só que quando
na década já no final da década de 90, começa a entrar um governo mais esquerdista e começa cada vez mais a criar impedimentos. E aí, para você ter uma ideia, nesse território dos Terenas, onde ele está, a FUNAI mandou sair todos os missionários, mas os próprios Terenas disseram, não, eles não vão sair, eles vão ficar aqui com a gente. Brigaram lá com as autoridades e não deixaram tirar eles. Então, eles ficaram trabalhando lá. E eu tenho muita vontade de escrever algumas coisas, inclusive, até que uma coisa que foi triste para mim. Do tempo que eu estou no Vale, eu nunca parei para conversar com eles. E assim, eu sempre achei a história deles muito bonitas, uma história linda, né? Mas nunca parei para conversar. E um dia, até foi nos 40 anos, eu falei, hoje eu converso, né? E aí eu estava um casal assim, e eu fui conversar, alguém me atravessou. Aí eu falei, amanhã eles vêm aí, amanhã eu converso. Naquela noite ela morreu. Morreu naquela noite. E eu fiz o velório e eu contei, né, que meu desejo era conversar com eles, nunca tive. E aí eu fiz uma entrevista com eles e tem uma história muito bonita, porque ele, o marido, né, ele e ela são alemães, né? Ele é alemão, filho de nazista, pra você ter ideia. O pai dele era nazista. E ele tinha, claro, vergonha disso, mas ele se converteu em Israel, para você ter ideia. A mulher levou ele numa viagem para Israel e o pastor lá pregou para ele e ele se converteu. E ele foi, estudou missões e aí, com 60 anos, ele decide que ele quer ir para o campo missionário. Ele com 60 e a mulher com 55. E olha só, ele trabalhava numa empresa, né, fazendo manutenções de máquinas, e ele, assim, dependia do trabalho para sobreviver, né? E aí ele disse que um dia ele tem um sonho, e esse sonho, Deus dá um cheque, ele vê uma pessoa dar um cheque para ele, e essa pessoa fala assim para ele, a partir de hoje, quem cuida das suas contas sou eu, né? E aí ele acordou, e aí ele tomou coragem, falou, bom Deus, eu vou então pedir as contas do trabalho, né? E ele chegou nessa empresa, que é uma empresa grande, né, que trabalha com cintos de segurança e tal, e explicou, eu vou ser, pro dono da empresa, que não é crente, né, explicou, eu vou ser missionário no meio dos índios, eu não vou mais poder trabalhar. E aí o dono da empresa falou assim para ele, não, então vamos fazer o seguinte, você vai vir aqui uma vez por mês fazer manutenção das máquinas, e eu vou te pagar o salário do mês inteiro. Então ele ficou esses anos todos que ele está lá, 20 e tantos anos, ele vinha uma vez por mês, dirigia indo e voltando, e trabalhava um dia e ganhava o salário do mês inteiro. E morreu a esposa e ele continua indo para lá fazendo o trabalho. É uma coisa assim muito bonita, chama Harold ele. É o nome dele sem o... É Harold. Rose Harold. E tá vivão aí, sempre vem, se tiver um dia uma chance, às vezes ele aparece aqui, leva ele lá. Assim, super saudável, dirige 14 horas para ir até lá, né? Lá no meio da... Nada. Deu para entender aí vocês? Sim, claro. Tá? Dos indígenas, mas assim, a gente brasileiro, a gente é meio assim, fala que não pode, mas a gente faz, tá? Então esse negócio não pode evangelizar no meio dos índios, a gente arruma um jeito e vai, né? Aqui tem pelo menos tem uns 3, 4 envolvidos com indígenas. Uma era uma professora, ela era professora na tribo. Aí, ele tá na tribo, sou professora, evangeliza lá, né, que vai falar. Então a gente dá um jeitinho, né? Crente dá um jeitinho, nossa, aqui a gente continua evangelizando os índios. Mais alguma? Pode falar. Una pregunta, ¿la información estadística la da una empresa cristiana o es...? Não. Essas informações estatísticas, elas foram feitas pelo próprio governo brasileiro. O governo tem o IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele faz o levantamento. Mas aí, depois do levantamento feito, organizações evangélicas pegam esses dados e extrai dali o que é útil para nós como igreja, para nós como
evangélicos. Uma coisa assim que eu fiquei muito triste, esses slides aqui, eu achei num site que chamava my.org. My significa Ministério de Ajuda com Informação. Então era muito bom esse site, eu consultava e depois veio a notícia assim, esse site vai sair do ar. Eu fiquei triste. Procurei o responsável pelo site, entrei em contato com ele. Eles são missionários, ele e a esposa foram missionários, e aí ele decidiu organizar esses dados e trazer. E aí ele falou assim para mim, aí eu falei, mas por que vai sair do ar? Ele falou, ninguém acessa. Eu falei, mas eu acesso todo dia. Aí ele falou assim, só você, mas eu nem sabia. E aí eles, realmente eu fiquei triste que saiu do ar, porque era um levantamento organizado muito bom. Aí essa CEPAL, eles também fazem levantamento, e quando eu fiz o levantamento da situação do Nordeste, do Sertão, ele me ajudou muito, que era um missionário chamado Luiz Bruneto. Hoje ele está na Inglaterra, hoje ele não está mais ligado à CEPAL, mas ele trabalha muito com isso. Então ele pega esses dados e ele organiza. Eu acabei não precisando usar, só quis usar esses daqui para a gente ter uma visão. Mas ele tem outros levantamentos, ele me passou, né, me disponibilizou as informações. Então, para mim, são coisas muito boas para saber todo esse quadro religioso, né? Até esse trabalho que eu faço de fomentar evangelismo de grupos religiosos, para mim é interessante saber como é que está o espiritismo no Brasil e outros grupos mais que ajudam a localizar, né? Mas o Brasil tem esse IBGE, que faz um trabalho bom, né? Eles fazem um levantamento bom, mas com a Covid aí paralisou tudo, né? Imagine isso, eles vão às vezes de porta em porta, você vai na porta da sua casa, vai levando Covid e o povo assim, não dava, né? Mais alguma pergunta? Pode fazer já, que se tiver. Você tá bem já? Sim. Agora também fazer assim, não sei quando vai ser o nosso próximo encontro, The mas recording queria que has vocês stopped. fizessem uma oração por mim. Sim. Por mim e minha família, né? É? Minha esposa hoje, até ela falou, vou, não vou, mas eu falei, fica descansando aí hoje. Hoje o pastor me chamou de madrugada, de 7h30 da madrugada. Sim. Gostaria sim, orar pela família e vamos continuar trabalhando, sim. Então, precisamos de fato bastante conteúdo para o seminário. Então, também oramos para que aqui mais pessoas possam vir, sim, e assim poder treinar mais pessoas. Mas vamos orar pelo pastor Guinaldo, sua família, seus trabalhos também. Realmente o Brasil precisa muito de pessoas como ele, sim. Eu não conheço muitos professores de teologia, sim, mas realmente oro para que o Brasil tenha muitas pessoas como ele. Realmente é uma herança muito importante que eu lá nos Estados Unidos, sabendo, é uma raça que está pouco a pouco desaparecendo, mas não podemos deixar que isso aconteça, sim? Então, vamos orar todos, sim? E amado Pai, queremos realmente te agradecer por essa colaboração, Senhor, entre nossa organização e o pastor Guinaldo, que nos transmitiu informação muito preciosa, valiosa, e nos inspirou também. Continuamos orando também pelo trabalho e a obra do Senhor através da sua vida. Achamos muito importante, Senhor, por favor, guarda a sua família, sua esposa, filhas, filhos, e continua motivando, Senhor, continua fortalecendo o ministério dele, para que ele possa também chegar a muitas outras pessoas que precisam ouvir do Evangelho, do que você deu para ele, o seu testemunho também, Senhor. Queremos te agradecer por mantê-lo até agora, e sabemos que continuará mantendo ele, guiando ele aqui em frente, Senhor, e agradecemos pela amizade que
fez possível nesse tempo, Senhor. Obrigado por tudo e oramos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado, senhor. Tiramos fotos. Vou enviar foto. para você se você precisar Manda, também. manda foto para mim. Sim, sim, manda sim. Eu gosto de divulgar. Sim, Então tá ótimo. tá. Eu vou pedir. Ó, Acho que... tá vivo. Ai, Clara. Oi, oi. Uma voz A Clara além. tá aí? É a Clara? É. Clara, depois eu respondo sua pergunta. Acho que eu tenho alguma coisa lá, vou te mandar, tá? Ela tá perto da igreja de Roma, né? Então é isso. Deus abençoe vocês. Os meninos vão ficar aqui até quando? acho que é até final do julho. Final de junho. De junho, Esse mês aí. sim. Mas ainda não temos data certa. Boa estadia e bom retorno. Sim. E dice que... Buen día y buena estadía. Bom Sí, regresso. sí, también. É quase igual. Sí. A gente usa regresso também, mas não é menos comum, né? Mais uma vez, próximos. Vamos lá. Eu acho que... Por favor. Yo las arreglé y ahora le toca ponerlas en su lugar ya a otro. Sí, vamos a ver, usted sabe que así es que trabajamos. Organicé y ya le toca a otro. Sí o no? O vacinado foi embora já. Eu ia. Todavía usted sigue ahí. Yo pensaba que se había ido ya. Tiene que ponerse ya la cámara. Clara, ¿cómo está? Cadê ela? ¿Sí está escuchando bien? Eu não tô me vendo, não. Eu tô aqui no Zoom. Socorro. Um momento. Hable más duro. Não tem a câmera frontal aqui. Aquí, pero Aquí, eso está en coreano. Oi, Clara. O pastor Aguinaldo foi embora. Você fez uma pergunta pra ele? Sim. Mas não saiu, você desligou o microfone na hora. Él dijo que después le respondía a su pregunta. ¿No escuchó? Ele falou... Não, porque ela tinha pedido pra fazer uma pergunta a ele, mas ele falou que depois ia te responder, que ia procurar lá o material. Mas era sobre a aula de hoje. Dá tempo ainda de perguntar, ele tá aqui tomando café. Que pessoa que estava ali? Não, tudo bem. Então, depois eu falo com ele. Ele deve estar com pressa também, né? Ele tem um... Colocou aqui. Esse não era curto aqui, não? Ele botou dois carros no lugar. Aí Você tá queima o fechando negócio. tudo, rapaz. Não pode fazer isso, não. Sí, se autocarga aquí porque la corriente va y viene, entonces. Esse... Vou tirar uma foto aqui na câmera. Pero. Tá me vendo aí? Peraí, deixa eu tirar o flash. Agora. Peraí. Bora, Peraí, vai. deixa eu ver. Peraí. Vai sair pequenininha, não dá nem pra ver sua cara direito. Vou ter que aproximar, vai. Fica na minha cara. Cadê Harold? Cadê já? Ya que no se ve. Vai. Aê. Te vejo depois, fale comigo no WhatsApp. Estamos com saudades. Depois vamos fazer uma chamada de vídeo. Tá. Tem saudades? Mas eu não quero muita conta com o Cano, não vai partir do meu coração. Saudades, como é que fala? Saudades. Saudades. Gente, isso aí, o que está acontecendo? É o que, Harold? Que la extraña mucho. Eu também. Olha aqui. Eu tô falando que eu não quero muita conta com você, não, que você partiu meu coração, velho. Você foi embora. Saudades. Largou. Ô,
Olha, não, olha isso aqui. Isso aqui é o meu calendário de prova. Olha quantas provas tem. Vixe, esses pontinhos aí é do data de prova. Você tem muita Nossa, saudade, velho. muita Tá saudade. doido, coisa de maluco. Eu não vou ter férias esse ano e as aulas vão até janeiro direto. Não vai ter férias? Se lascou, velho. Eu vou ter aula até janeiro, velho. Até dia 12 de janeiro. Meu Já voltou Deus. presencial, foi? Não, ela disse que vai ter aula, não vai ter férias esse ano. Mas não, a senhora tem férias no Vila aí. Você ficou de férias o ano todo, minha filha. Tem lá uma universidade, não tendrá. Entonces ya sacó las canciones. ¿No vas a tener vacaciones? Ela ficou de férias o ano inteiro. Por quê? Os caras deram até janeiro. Férias? Mãe, ela tá achando que estudar online é férias, né? Mas Não, ela não sim. faz Va a tirar una tocadita Como estudar online ela faz em abril mesmo? Não foi em abril? de ir por allá. Charro. Comecei em abril, final de abril. Abril? De qualquer lugar. Janeiro, fevereiro, março. Tá. Sinto muito por você, viu, nega? Tchau, já fui. Fale comigo, tá? Con Deus. Olha aqui, ó. O retiro. Está É o llorando. que, rapaz? Quer? Tô. Oh, que falsa, não caiu a lágrima do olho. Vai, fala. Olha aqui. O retiro vai começar hoje. Amanhã. Tô esperando o cronograma ainda. Hoje vocês não têm tempo pra fazer. Hoje vocês têm tempo pra fazer chamada? Hoje eu vou olhar quantos estudos eu vou ter. Eu acho que eu só vou ter um de tarde, um com Vinícius e depois à noite. Eu acho que vai ter tempo sim. Pela tarde, mais ou menos umas 3, 4 horas por aí. Você vai mandar os horários do retiro, porque eu não tô sabendo de nada ainda. Ele não, nem eu. Nem eu. Ah, tá bom. Tô esperando. Enfim. Já tem? Sim, compartilhou. A Alexandre falou que vai compartilhar o horário. Só ele tem. Ah, sí, ya. Porque no hay invitado. Ok. Te vejo mais tarde. Agradeço o pastor Aguinaldo aí, fala que eu agradeci pelas aulas e tudo mais. Não deu pra eu falar com ele, mas depois eu mando mensagem, então. Ok. Tchau, beijo. E pra você. Bendiciones. Bello. Beijo, saudades. Porque a mãe, quando ele nasceu, a mãe dele não quis e deixou ele no formigueiro. E aí a irmã, com pena, pegou ele e levou e cuidou dele. E ele é bem pequenininho, assim. Aí você pergunta o nome dele, fala,
Hola, Paula, buenos días, espero que estés bien. Voy a compartir el cronograma de las personas que van a, de la participación, de las oraciones y de las personas que van a llevar mensajes, el orden, para que así tienes tiempo ahorita para actualizarlo. Necesitamos una página antes del mediodía para compartirlo. ¿Sí? ¿Puede ser? Antes del mediodía, Brasil. Aquí son las 10:04.
cómo llegó la iglesia aquí en el Brasil. Fue muy interesante. Sí. También debe haber en Venezuela también así.